E eu quero nesta noite falar sobre filhos de honra. Sabe, eu quero que você entenda que a honra é irmã da gratidão. Assim como a desonra é irmã gêmea da ingratidão. A pessoa que honra, ela tem um coração grato e ela reconhece aquilo que foi feito por ela. As benécias, o amor, o cuidado. Sabe, o momento em que você foi protegido, socorrido, ou quanto você conquistou, o quanto você está vivo, ou quanto você chegou onde você está, porque um dia alguém estendeu as mãos para você. Isso chama honra. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. Então a gente precisa ter um coração de honra. E honra se refere à gratidão. Todo homem grato, ele é, e toda mulher grata, né? Ele é uma pessoa de honra. E uma pessoa que sabe honrar. Assim como aqueles que são ingratos, eles não sabem honrar. Hoje pela manhã eu falei sobre isso, filhos da desonra, falei sobre desonra. Mas hoje eu quero falar de filhos de honra. Eu quero falar o quanto devemos ser e dizer a vocês sobre esses filhos que foram filhos de honra. Então o primeiro texto que nós vamos ler se encontra lá, Mateus capítulo 3, verso 17, que nos diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Diga comigo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia. Agora eu quero que você vá comigo. Nós vamos ler 3 versículos no Velho Testamento. Nós vamos lá para Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler o verso 11 de Êxodo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, que assim, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Aleluia. Agora vamos lá para o livro de Josué. Josué 1:1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Quem era Josué? Filho de Num, servo de Moisés. Agora nós vamos lá para o último capítulo de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler o verso 29. Passando algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com 110 anos de idade. Uau! Filhos da honra. Eu acho muito interessante essa referência ao pai de Josué. E eu fiquei curioso em querer saber quem era Num. Quem é Num? Que é citado 3 vezes na Bíblia pelo próprio Deus. E todas as vezes que ele vai fazer referência de Josué, ele diz Josué, filho de Num. E aí pesquisei para saber quem era esse homem. Qual é a história dele, o que foi que ele fez. Porque a Bíblia faz tanta questão de dizer que Josué era filho dele. E aí a única coisa que eu encontro sobre Num é que ele era da tribo de Efraim e pai de Josué. E que Num significa no hebraico peixe. Eu disse, uau, que coisa gloriosa. E mas por que esse homem é tão citado? Já que na história dele não parece que ele fez grandes coisas. Mas o que a gente começa a compreender aqui é que o filho desse homem, Josué, trouxe tanta honra para dentro da sua casa, para a sua vida, para a sua história, que Deus não poderia deixar de citar. É também certo de que os pais eram referência para os filhos. Então era interessante você saber de onde você era, de onde você veio. Por exemplo, quando a gente vai falar lá do cego de Jericó, né, Bartimeu, filho de Timeu. Quem era Timeu?
Aí falam muitas histórias sobre Timeu. A questão é que Deus, ele se preocupa com a nossa descendência. Ele quer saber das nossas origens. Nós precisamos compreendermos que nós, como pai, nós vamos gerar filhos para a honra, ou vamos gerar filhos para a desonra. Nós precisamos compreender que, como os filhos, nós seremos filhos de honra, ou seremos filhos para a desonra. Seremos filhos que iremos dar orgulho aos nossos pais, ou seremos filhos que iremos dar vergonha aos nossos pais. Seremos filhos que marcarão uma geração, e as pessoas olharão para nós e dirão: olha lá, ó, filho de fulano, olha lá o filho do pastor, olha lá o filho do irmão, olha lá o filho de José, de João, olha lá o filho de Neto, olha lá o filho de Paulo, olha lá os filhos deles. E aí nós precisamos perguntar que tipo de filho nós temos sido. Sabe, se Deus fosse referir a nós como filho, o que é que Ele vai dizer sobre nós? Qual é a referência que Deus tem sobre mim, sobre você, como filho, o nosso pai maior? Se Deus olhar para você hoje, o que é que Ele vai dizer de você? A Bíblia diz que Satanás foi para uma reunião dos filhos de Deus. Aparece Satanás lá. E Deus diz assim: o que é que tu está fazendo aqui, diabo? Nessa reunião. Você não faz parte desse grupo. Ele disse: eu estou vindo de rodar a terra. E aí Deus olha para ele e diz: você por acaso viu o meu servo Jó? Homem íntegro, que se desvia do mal. Sabe o que Deus vai dizer sobre você? O que Deus vai falar sobre você? O que é que o seu pai Deus e o seu pai da terra vai dizer sobre você? Ouvi um filósofo, não lembro o nome dele agora, na nossa atualidade, ele falava sobre essa importância. E ele disse que um determinado homem perguntaram a ele: por que você não age de forma desonesta? Ele disse: porque se eu o fizer, eu vou estar desonrando o nome do meu pai. Nós precisamos resgatar essa preocupação de filhos, de deixar uma história, um legado, para que os nossos pais possam se orgulhar de nós. E para que o nosso Pai maior possa olhar dos céus e dizer: esse é o meu filho de honra. Sabe, o que eu acho interessante aqui, na história de Josué, ela é um paralelo com a história de Jesus. E a Bíblia diz que esse homem tinha referência de um homem bom, de um homem dedicado, de um homem que marca a história, porque ele decide honrar o seu pai. Ninguém sabe quem é Num, nem de onde ele veio, nem o que ele fez, nem o que ele fazia, do que ele trabalhava. Mas todos nós, quando lemos a história de Josué, precisamos ler que ele era filho de Num. E que ele trouxe honra para dentro da sua casa. Ele trouxe honra para dentro da sua família. A Bíblia diz: honra o teu pai, para que te prolongue os teus dias na terra. Filho meu, não despreze os conselhos do teu pai, porque nós temos visto tantos jovens morrendo tão breve, porque a vida tem sido tão curta, porque nós estamos esquecendo desse princípio, o princípio da honra. O princípio da honra, ele traz vida, e ele traz vida longa. E a Bíblia diz: a sua vida longa está atrelada, amarrada a como você trata o seu pai. Você já pensou nisso? Como você trata o seu pai, assim será o seu tempo na terra. Aqui Deus não está falando de você ser bem-sucedido ou mal-sucedido, de você ser um marginal ou você ser um homem socialmente com êxito, com sucesso. O que Deus está dizendo é que você pode ser até um homem bem-sucedido, ter muitos cursos universitários, ter uma conta bancária recheada, mas os seus dias na terra serão curtos, por falta de desonra. Por falta de honra. Então a Bíblia, ela resgata isso. A Deus, ele busca filhos de honra. Por isso ele faz questão de falar da genealogia, de quem eu era filho, de quem é o seu pai. Sabe, e você poder dizer: olha, aqui é o meu pai. Talvez você não tenha um pai tão influente, um pai
tão intelectual, mas quando vai chegar um dia, talvez quando você estiver recebendo o seu canudo lá de doutor, de honoris causa, e você puder dizer, aqui está o meu pai. E o seu pai poder se orgulhar e dizer, esse aqui é o meu filho. E quando ele passar a dizer, aquele ali é o filho, é o pai do doutor. É o pai do doutor. É o pai daquela menina. É o pai daquela médica, é o pai daquela juíza. Esse é o pai. O que você tem feito como filho para marcar, para trazer honra ao seu pai? O que você tem feito para trazer honra ao nome do seu pai chamado Deus? Jesus Cristo diz algo muito forte aos judeus. Ele diz assim, nosso pai é Abraão. Ele disse, o pai de vocês não é Abraão. Porque se o pai de vocês fosse Abraão, vocês me reconheciam e vocês honravam ele. Mas vocês não honram Abraão. Ele não é o pai de vocês. Porque vocês desonram ele com a atitude e o comportamento de vocês. Sabe, eu sou filho de Deus, mas olha para a sua vida. A sua vida tem marcado a sua geração como filho de Deus. Alguns anos atrás, quando a rainha Elizabeth era viva, e olha que ela demorou de morrer. A história, o neto dela foi para a guerra. E ele estava na frente de batalha. Mandaram chamar ele. E disseram a ele, você não pode estar na frente da batalha. E você não pode ir para campo de batalha. Porque você é neto da rainha. E você é o terceiro sucessor ao trono. Então você não pode morrer. Porque você tem um nome. E você tem uma descendência. Você não pode colocar a sua descendência em risco. É isso que Jesus nos diz todo o tempo. Vocês têm uma herança, vocês têm uma descendência. Você não pode colocar a sua descendência em risco. Você precisa honrar ao pai que você tem. Mas eu quero te mostrar aqui algumas coisas que esse homem fez, paralelo ao que Jesus fez, para que ele fosse um filho de honra. A primeira coisa é que ele encontra o melhor do pai. Irmãos, nós às vezes não conseguimos enxergar o que o nosso pai tem de melhor. A maioria de nós, filhos, temos uma facilidade grande de enxergar os erros e os defeitos dos nossos pais. Quando a gente está pequenininho, ele é nosso herói, ele é nosso amor, né? É lindo ver as crianças dizendo assim, é meu herói, é meu amor. Uma vez eu vi um menino discutindo com outro, e ele dizia assim, não me bata não, senão eu chamo meu pai. Ele disse, chame seu pai que eu chamo o meu. Ele disse, meu pai é mais forte do que o seu. Meu pai é mais forte do que o seu, meu pai bate no seu. Se o seu pai bater em mim, eu chamo a polícia. Ele disse, meu pai bate em seu pai, bate na polícia. Aí o menino começou a chorar, o outro. Ele disse, uau, quem vence um pai desse? O cara vence tudo. Mas é isso, essa ideia que a gente tem desse pai forte. Quando a gente começa a crescer um pouquinho, minha mãe diz assim, engrossar o cangote, a gente começa a achar que nosso pai é um tonto, né? Nosso pai virou um tonto. Virou Chaves, virou os Três Patetas, sei lá, qualquer coisa. A gente não leva mais, não dá mais crédito ao que o nosso pai diz, à medida que a gente vai crescendo, porque ele não sabe nem baixar um aplicativo no celular. Isso é a minha geração, de pais mais velhos. Então a gente começa a perder essa referência. A gente começa a ver que nosso pai se atrapalha com algumas coisas. Não é tão ágil como eu sou. Eu lembro que um dia eu estava andando com os adolescentes, a gente estava num acampamento de adolescentes, e aí faltou pão. Aí eu fui com 2 adolescentes comprar pão, e foi eu andando ligeiro, e os meninos do meu lado, aí eu me enchi de coragem, disse assim, vocês estão andando devagar.
Não dá para andar mais ligeiro? Aí o menino, vum! Eu disse, espera aí, não precisa ser tão ligeiro. O menino, na verdade, ele estava andando devagar, porque... E eu pensei que eu estava andando ligeiro. Eles estavam sendo cortês comigo. E aí a gente vai descobrindo que o nosso pai já não é tão rápido, tão hábil, mas ele tem uma coisa que nós não temos, a sabedoria dos pais. E a honra dos pais. E a gente esquece disso. Eu acho interessante é que Josué encontrou no pai dele, uma referência. Tanto encontrou que ele é citado. Porque se ele não fosse um homem de referência, ele não seria citado. Ou seria citado como alguém que desagradava a Deus. Como é nos reis. E o rei fulano não agradou Deus e não andou nos caminhos do Senhor. Mas esse cara, o Num, ele tinha uma coisa, que ele conduzia o filho dele para o que era certo. E Josué conseguiu ver nele uma referência. Assim como Deus, assim como Jesus via em Deus o pai dele. Ele dizia, Deus é meu pai. Observe que Jesus só vê coisa boa em Deus. Você vai dizer, mas também ele era Deus? Mas Jesus era filho. Tem um momento em que Jesus critica Deus. Né? Vamos colocar assim. Ele diz, Deus meu, por que você me desamparou? Lá na cruz. Mas depois ele baixa a cabeça e diz, me perdoe, todavia seja feita a tua vontade. Né? Mas Jesus sempre estava falando, bom é meu pai. Você é bom, você é maravilhoso. Maravilhoso não, maravilhoso é meu pai. Foi ele que me deu para vocês. O que você encontra de bom no seu pai? Às vezes nós levamos a vida toda. Passamos a vida toda com nossos pais. Aí depois que ele morre, meu pai. Ou quando eles estão bem velhos, aí, meu pai era isso, meu pai era aquilo, meu pai. Você está perdendo tempo de ver o quanto há coisa boa ainda no seu pai. Ainda que ele não seja o melhor pai do mundo. Tira ele do bolso. Tira o pai do bolso. E costura o bolso. E bote o pai no coração. Não é assim que a gente cantava antes. Graças a Deus que ninguém canta mais essas canções. Sou pequenininho do tamanho de um botão. Como é o resto da canção? Isso. Papai estava no bolso. E o bolso estava furado. Enxerga. Enxerga algo de bom. Sabe, irmãos, Satanás, ele trabalha para que a imagem de pai seja desconfigurada na nossa mente, no nosso coração. Porque a imagem de pai é a imagem de Deus. Então, se eu tenho uma imagem de pai equivocado, essa mesma imagem eu vou ter de Deus. Se meu pai era ausente, eu vou ter essa imagem de um Deus ausente. Se meu pai era perverso, eu vou ter essa imagem do Deus perverso. Se meu pai era calado, eu vou ter essa imagem de um Deus, de um pai calado. Então nós precisamos reconstruir a imagem do pai e encontrar no nosso pai coisas boas. Jesus só sabia falar coisa boa sobre o pai dele. Você não encontrava Jesus falando coisas ruins sobre o pai dele. Você não encontra Josué falando coisas ruins contra o pai dele. E sabe por que isso é tão evidente? Pela relação que ele tinha com Moisés. A relação de Josué com Moisés era uma relação de pai e filho. Naquele texto que eu li lá de Êxodo, a Bíblia diz que todo mundo, quando Deus descia a glória dele sobre a tenda, os judeus ficavam em pé dentro da tenda, escondido, mas a Bíblia diz que Josué ficava na porta da tenda, esperando Moisés sair. Quando Moisés subiu ao monte, todo mundo se escondia, mas Josué ficava aos pés do monte, porque para Josué, Moisés era um bom pai. Diga assim, meu pai não é perfeito, mas é o melhor pai que Deus me deu. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa
Encontre Deus no seu pai. Essa é uma missão difícil, né? Encontrar Deus em meu pai. Quando a Bíblia fala de honrar o seu pai, ela fala de você olhar nele, encontrar nele Deus. Encontrar nele o que é divino, o que é santo. Porque sempre a tendência nossa é achar os demônios que regem a vida dos nossos pais. Os males, as perturbações, as neuroses, as maluquices, as noias do nosso pai, as implicâncias, os costumes. Cada pai tem seus costumes. Comportamento, né? Os pais 007. O pai 007 é aquele que você nunca sabe onde ele está. Ele entra em casa, se toca no quarto, é difícil achar ele. Está sempre pelos cantos da casa, correndo, calado. Você não acha ele, é o 007. Irmãos, você vai encontrar na Bíblia vários exemplos de filhos que tinham pais que eu e você talvez daria tudo para ser o seu pai, mas eles não encontraram Deus. Por exemplo, se você fosse filho de Davi, como você veria isso? Hoje a gente fica assim, eu danço como Davi, eu pulo como Davi. Mas a Bíblia diz que Absalão, que era filho de Davi, conspirou contra Davi e não só isso, teve relações sexuais com as esposas de Davi e formou um exército para matar Davi. Era filho de Davi, mas ele não viu Deus no pai. Ele não conseguia enxergar Deus em Davi. Eu estou falando de Davi. Os filhos do próprio Samuel não tinham uma boa relação com o pai. Quando Samuel morre quando Samuel fica velho e coloca os seus filhos para o substituir, o povo diz, nós não queremos os seus filhos, porque eles são filhos de Beleal. Eles não são iguais a você. Nós queremos um rei. É aí que surge a figura de Saul e de Davi. Porque os filhos de Samuel não conseguiram ver Deus em Samuel. Ao contrário de Davi, que enxergou em Samuel Deus e não fazia nada sem que Samuel o abençoasse. Às vezes os filhos da rua enxergam a nossa paternidade que os nossos filhos não enxergam. Às vezes os filhos da rua enxergam a paternidade nos nossos pais, os valores de nossos pais que nós não enxergamos. Os filhos de Gideão, eu poderia citar muitos aqui, que não conseguiram ver Deus, o poder de Deus, o mover de Deus, o favor de Deus na vida dos seus pais. Você precisa encontrar Deus na sua relação pai e filho. Por isso, a Bíblia diz que o Senhor Deus mandou sobre João o espírito de Eli para converter o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai. Você precisa fazer uma releitura e dizer, Deus me mostra aonde o Senhor age na vida do meu pai. O que o Senhor tem, e eu como pai, o que eu tenho passado do Senhor para os meus filhos. Qual é a referência divina que eu tenho passado para os meus filhos? Meu pai não era crente. Eu fui criado por um padrasto a partir dos 8 anos de idade, porque o meu pai biológico morreu de acidente de carro. E esse homem, que eu chamava de tio, e só vim chamar ele de pai na velhice, porque eu era um tonto. Mas esse homem, ele, quando eu consegui enxergar o que existia de divino nele, já tinha se passado muitos anos. Mas ele foi uma referência de pai. E uma referência de um homem de Deus. Mesmo não sendo crente. Ele me ensinou princípios de honestidade. Princípios de não ser um preguiçoso, de ser um homem zeloso, cuidadoso.
Princípios que muitos pais biológicos nunca passaram para os seus filhos. Princípios de honestidade. Hoje de manhã eu contei que ele me fez replantar uma jaca. Como é que você planta uma jaca de novo? Eu não sei. No pé da jaqueira, colocar de volta. Mas eu fiz porque ele mandou. Mas eu me lembro que uma vez nós trabalhávamos para um tio nosso e chovia muito naquele dia. E ele trabalhou o dia todo ali embaixo de chuva, porque a gente precisava colocar para dentro as madeiras, porque meu tio era dono de uma marcenaria, e ele recebia madeiras, então estava chovendo, e as tábuas não podiam ficar na chuva, a gente tinha que botar para dentro. E a gente passou o dia todo embaixo de chuva ali, e a responsabilidade dele em fazer aquilo, e eu ali com ele fazendo aquele trabalho. Ele me mostrou, me ensinou a ter responsabilidade com a vida, com as coisas dos outros. E nesse momento chegou um homem e deu na mão dele um dinheiro. E disse assim, ó, dá aí a Alvinho esse dinheiro que eu estou devendo a ele. E ele pegou o dinheiro e botou no bolso. E eu fiquei observando, né? Porque não tinha como meu tio saber que ele recebeu aquele dinheiro. Quando acabou o serviço, já era quase 7 horas da noite, uma chuva terrível. Ele me pegou pela mão e disse, agora a gente vai lá na casa do seu tio. Aí bateu na porta, botou a mão no bolso e disse, Alvinho, olha o dinheiro que o moço mandou te entregar. Eu aprendi naquele dia lições que me serviram para a vida. De ser um homem zeloso, de ser um homem trabalhador e de ser um homem honesto. Encontre Deus no seu pai. Talvez seu pai seja o pior pai do mundo, mas tem alguma coisa de Deus nele. Que Deus colocou ele na sua vida para te ensinar algo e para te fazer melhor do que você é. Josué, filho de Num. Jesus, filho de Deus. Jesus encontrou Deus em Deus. Aleluia. A terceira coisa para a gente encerrar, eles fizeram alianças certas. Sabe, irmãos, um filho de honra, ele vai se aliançar com pessoas que vão trazer honra para o seu pai e para a sua família. Provérbio vai dizer isso, meu filho, não faça aliança com pessoas que vão te levar à ruína, que vão te levar à miséria. Não faça aliança com pessoas perversas, com pessoas desonestas. Olha com quem Josué faz aliança. Josué faz aliança com Moisés. E vai se tornar o juiz, o presidente da nação. Era o cara mais novo. Era o cara mais novo do grupo que andava com Moisés. Era o mais improvável, mas Deus diz a Moisés, eu quero que você separe Josué para te substituir. Josué reúne toda a liderança da nação, os anciãos, e diz, olha, Josué que vai me substituir. Ele só tinha 40 anos, para o tempo ele era muito novo. Mas é esse que vai me substituir. Era o cara que Moisés mandava para frente do exército como um general de guerra e dizia, olha lá para o monte, quando você me vê com a mão levantada, é porque a gente vai ganhar essa batalha. E a Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão levantada, Josué ganhava a guerra. Quando ele abaixava a mão, começava a morrer gente. E aí precisou 2 homens segurarem no braço de Moisés e Josué lá no campo de batalha. Eu fico pensando, irmãos, porque está lá no monte segurando a mão de Moisés, é bom, é maravilhoso, mas Josué não estava no monte, ele estava lá no campo de batalha, arriscando a vida, porque ele tinha uma aliança com aquele cara que estava lá em cima, que só precisava levantar a mão. E eu imagino ele ver um amigo dele, o soldado que andou com ele o dia todo, ele disse, não rapaz, ele vê o cara morrer, ele vê o outro ser flechado, o outro ser transpassado pela espada, mas mesmo assim ele continuou firme. E ele olhava para a mão de Moisés e dizia, vamos vencer, porque ele tinha uma aliança certa, com o homem certo, no lugar certo, na hora certa, para conquistar as coisas certas. Como você vai honrar o seu pai, se você só tem alianças desastrosas? Você faz aliança com o maconheiro, faz aliança com o ladrão, faz aliança com o mentiroso, faz aliança, sei lá, com quem você está fazendo aliança.
Não faz aliança com quem deve fazer de verdade. Eu tive proposta para fazer aliança com muita gente errada. Mas eu disse, eu preciso honrar. Eu preciso honrar a minha mãe, eu preciso honrar o meu pai. Eu preciso que eles olhem para mim e vejam que eu me tornei um homem de bem. Porque tem tantos jovens morrendo? Porque estão fazendo alianças erradas. Você quer honrar o seu pai e sua mãe? Faça aliança com pessoas certas. Porque tem tanta gente se destruindo, se perdendo de Deus, se perdendo da igreja, voltando para o mundo, sendo instrumento na mão do diabo, vendo a sua família toda destruída, porque estão fazendo alianças com pessoas erradas. Josué, ele disse, eu vou honrar o meu pai, o nome do meu pai vai ser lembrado na história como como o pai de Josué. Eu vou fazer aliança com esse homem aqui. É esse que é o homem, é com ele que eu vou colar. É você que tem a mensagem de Deus, é você que tem um propósito de Deus, a direção de Deus, é com você que eu vou colar. E acabou. Com quem você está procurando fazer aliança? Com quem você faz aliança? Com pessoas que estão te levando para caminhos piores? Como você vai honrar o teu pai que está nos céus e honrar os teus pais que estão na terra, se você só tem aliança que te leva para a morte? Aliança que te leva para a vergonha. Alianças que te levam para a desgraça, ao invés de te levar para a prosperidade. Com quem você está fazendo aliança na escola, na faculdade, no trabalho? Tem cara que entra no trabalho. Eu nunca fiz aliança com colegas de trabalho, fofoqueiro, que falava mal do chefe, falava mal da empresa. Eu só fazia aliança com o chefe. Eu sentava era com o chefe do setor, eu sentava com o químico, eu sentava com o mestre, eu sentava com o diretor da empresa. Era com esses caras que eu andava. Eu quero fazer aliança com você. No hospital, fazer aliança com os médicos, com os enfermeiros, com quem tinha posição para me ensinar. Eu quero fazer aliança com você, porque com você eu vou aprender. Eu não ficava nos cantos, é porque essa empresa não presta, esse lugar não presta, tanta gente errada. Essa igreja não presta, esse pastor não presta, esse levita não presta. Com quem você está fazendo aliança? Aí você traz desonra. Josué não se alentava com ninguém, ele estava aliançado com Moisés. Moisés, você está onde? Estou na tenda, estou lá. O fogo está comendo, está caindo fogo, Moisés. Josué, estou aqui. Deixa o fogo vir. Estou com você, Moisés. Se o fogo queimar você, queima a mim também. Mas se o fogo te edificar, me edifica também. Vou fazer aliança com quem vai trazer honra. Jesus, os gregos disseram a ele, Jesus está ficando famoso. Tem tanta gente caindo nisso, né? Jesus está ficando famoso. Aí os gregos, eles estavam começando a introduzir o caminho do pensamento, da filosofia. Os gregos ficavam nas praças, sentando, filosofando. Se eu penso, eu logo existo, e etc e tal. E eles ficavam pensando sobre a vida, e eles queriam ouvir coisas novas, discursos novos, ideias novas, para eles discutirem, debaterem. Aí eles vão até Jesus e dizem assim, nós queremos que você vá até a Grécia, ter um bate-papo lá com a gente. Jesus disse, eu não tenho tempo para isso não. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Não tenho uma aliança com vocês. Não tenho aliança. Honra, filho de honra, tem aliança com o que é certo, com o que é divino, com o que vai te edificar, com o que vai honrar o teu nome e o nome da tua família. Se ninguém nunca honrou o nome da tua família, você vai honrar. Se ninguém nunca honrou o nome do seu pai, nem o seu pai honrou o nome dele, você vai honrar. Porque você terá alianças certas. Então a primeira aliança é com Deus. A segunda aliança é a aliança de honra com a sua família. E a terceira aliança, a aliança com a casa do Pai, com o sacerdote.
Todos os judeus têm essas três alianças. Ele tem aliança com Deus, ele tem aliança com a família e ele tem aliança com o sacerdote. Por isso ele levava o nome da sua tribo, a sua origem e a cor da sua tribo. E ele trazia a sua oferta na casa do Senhor. E ele dizia, sou aliançado. E quando o sacerdote subia no altar, no peitoral tinha a cor da sua tribo. Ele dizia, eu estou lá no altar, porque eu tenho aliança com esse homem. E esse homem tem aliança com Deus. Se eu tenho aliança com ele e ele tem aliança com Deus, Deus tem aliança comigo. Por que estamos sendo filhos da desonra? Porque está faltando alianças certas. Josué, filho de Num, fez aliança com Moisés. Jesus fez aliança com Deus. E quem fez aliança com Jesus se aliançou com Deus. E quem tem essa aliança, quem tem o espírito de Elias. Eu vou encerrar te dizendo isso. Um espírito entrou nas casas para quebrar as alianças, para quebrar a comunhão com Deus e quebrar a comunhão entre pai e filho, e o filho ser desonra para o pai e o pai ser desonra para os filhos. E no lugar do amor entrou o ódio. E isso veio de geração em geração. Mas aí a Bíblia diz que veio João Batista. E ele disse, eu sou aquele que tem o espírito de Elias. Para converter o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Trazer de novo um espírito de comunhão dentro da casa, dentro da família. E esse espírito foi liberado. Quando Jesus Cristo morre na cruz, o sangue dele é derramado. Então ele traz para dentro da nossa casa esse espírito de amor, esse espírito de perdão, esse espírito de reconciliação que foi roubado. Esse espírito que nos faz nos aliançarmos com Deus, para trazer para a nossa casa a bênção e o favor de Deus. E poder orar, e poder perdoar, e poder reconciliar aquilo que foi perdido. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus é uma aliança. A Bíblia diz, esta é a aliança no meu sangue. É a nova aliança. Então, quando você aceita Jesus, você é alcançado pelo sangue, e pelo sangue você tem uma nova aliança. E aí se cumpre a palavra profética de João Batista, o que veio trazer o espírito de Elias para converter pai a filhos, filhos a pai, e trazer de volta a honra que foi quebrada. Nesta noite, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua casa, que você hoje se levanta aqui como um filho de honra. E que o Espírito do Senhor, o Espírito de Elias, estará sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que haverá reconciliação, haverá perdão. O amor que não existia vai voltar a existir. Eu te abençoo. Embaixo desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé.